Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que Joe Biden diz que se Putin atacar a OTAN, os Estados Unidos vão reagir. Aqui no Brasil, a alta dos combustíveis e a inflação pressionam Bolsonaro e os governadores. E morre uma das maiores referências do fotojornalismo político brasileiro, o fotógrafo Orlando Brito. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 11 de março de 2022. Como a guerra da Rússia contra a Ucrânia ainda não acabou, então eu abro novamente o panorama, atualizando você sobre tudo o que rolou hoje. E como a guerra ainda não mostra sinais que vai dar uma trégua, hoje o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, subiu o tom e disse que os americanos não travariam uma guerra contra a Rússia na Ucrânia, mas que defenderiam o território dos países membros da OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Você vai ouvir agora o trechinho que eu separei da fala dele. Nós vamos defender cada nação pertencente à OTAN, cada uma delas. É por isso que eu mandei mais de 12 mil soldados americanos para as fronteiras com a Rússia. Apenas um movimento e nós vamos responder. Seria a Terceira Guerra Mundial, mas nós temos uma obrigação de defesa e segurança com esses países da OTAN. A obrigação de segurança está no artigo 5º. Biden disse que prometeu ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que vai apoiar o país ucraniano com armas e com ajuda humanitária. Além disso, Biden disse que os Estados Unidos estariam prontos para acolher refugiados da guerra. Mais cedo, o presidente americano anunciou uma nova rodada de sanções contra o governo de Vladimir Putin e bloqueou a compra de vodka e diamantes. Aí o negócio ficou sério, né? Além disso, o presidente americano disse que os Estados Unidos, junto com outros países membros do G7, que são os países mais ricos do mundo e industrializados, poderiam retirar da Rússia o status comercial de nação mais favorecida. E o que significa isso na prática? Essa medida seria mais um golpe duro para Putin, porque se ela for adotada de fato mesmo, essa medida ela abre um caminho para aumentos de tarifas para produtos russos, já que esse status é um princípio de reciprocidade e igualdade comercial de tarifas. E banir a Rússia desse status permitiria que os parceiros comerciais impusessem taxas alfandegárias mais altas, penalizando assim as exportações de Moscou. E depois que ele anunciou essas medidas, o presidente Joe Biden disse que Putin merece pagar pelas agressões à Ucrânia. Tirar o status de relação comercial permanente normal da Rússia vai tornar mais difícil para o país fazer negócios com os Estados Unidos. Ao fazer isso em união aos demais países, metade da economia do mundo vai estar contra o agressor. Também estamos tomando medidas para barrar a importação de produtos russos de setores importantes, como peixes, diamantes e vodka. Putin é um agressor, é o agressor. Putin precisa pagar o preço. Putin must pay the price. Em outra frente diplomática, hoje teve uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. E o Conselho estava reunido hoje para discutir a suspeita de investimentos americanos em laboratórios de desenvolvimento de armas químicas na Ucrânia. Esse encontro foi pedido pela Rússia. E diplomatas americanos já tinham negado essa informação e disseram que a acusação não tem fundamento. Segundo eles, Moscou pode usar essa situação como um pretexto para usar esse tipo de armamento na guerra. E durante as discussões,
As Nações Unidas informaram que não estão cientes de nenhum programa de armas biológicas na Ucrânia. E quem falou isso foi a chefe de desarmamento da ONU durante essa reunião do Conselho de Segurança. Mas ela fez um alerta para a possibilidade de um acidente nas usinas nucleares da Ucrânia e disse que está crescendo a cada dia. A ONU disse também que situações como a guerra na Ucrânia exigem o fortalecimento da proibição internacional sobre armas biológicas. Sobre os ataques em si, como você ouviu aqui agora, a Rússia tem ampliado o cerco à capital Kiev nesta sexta-feira e começou ataques a cidades no oeste do país, como Lviv, que fica próximo da Polônia. E 3 cidades da Ucrânia foram atacadas pela primeira vez desde o início da invasão, como Lutsk, Ivano-Frankivsk e Dnipro. Essas 2 primeiras cidades ficam na região oeste do país e essa terceira que eu falei para você, Dnipro, fica no centro da Ucrânia. E um civil morreu após ataques a regiões residenciais de Dnipro, isso de acordo com o Comando Operacional do Leste da Ucrânia. E o prefeito da cidade ucraniana de Kharkiv disse que o município está sob intenso bombardeio. Já o governo da região de Sumy, que fica no noroeste da Ucrânia, disse que as forças de ocupação russas lançaram 5 bombas sobre um acampamento infantil perto de uma vila. E os separatistas, que são apoiados pela Rússia, confirmaram que assumiram o controle da cidade de Volnovakha. Essa região ela é considerada estratégica por ser uma importante porta de entrada para o porto de Mariupol. E falando sobre essa cidade que está sendo atacada há dias, pelo menos 1.582 civis de Mariupol morreram por causa dos ataques russos. A cidade está cercada há 12 dias. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele fez um pronunciamento hoje e disse que a Ucrânia vai abrir mais 12 corredores humanitários para a retirada de civis. E ele também anunciou um novo envio de medicamentos e alimentos para 11 cidades de diferentes regiões. E ele também reconheceu que a população está cansada com a guerra, mas pediu para que a população continue lutando e resistindo aos ataques russos. E para fechar aqui o giro sobre a guerra, uma última informação. Hoje também aviões russos atingiram a cidade de Kopani, na Bielorrússia, na tarde de hoje. A Ucrânia classificou esse ataque como uma provocação para envolver a Bielorrússia na guerra. Agora vamos para os problemas no nosso país. Temos vários, começando pela questão dos combustíveis, né? Como o Gabi Freitas contou para você hoje na primeira edição do Panorama CBN, vários motoristas correram para os postos de gasolina para encher o tanque após o aumento da Petrobras, né? E depois desse aumento, hoje a situação foi um pouco mais tranquila, porque alguns postos aqui da capital paulista, por exemplo, estão sem o estoque de combustível, porque ontem foi tipo o filme Mad Max. Se você viu, você já pegou a referência. Me manda mensagem se você entendeu. Foi uma verdadeira corrida depois que todo mundo ficou sabendo que a Petrobras aumentou 18% o preço da gasolina e 25% o preço do diesel. E aqui na capital paulista, de onde eu gravo esse podcast, a procura para abastecer antes de subir o preço da gasolina foi tão grande que o estoque de um posto na Zona Oeste acabou. E quem contou isso para nossa repórter Natasha Mazaro foi o gerente de um posto chamado Isivaldo Alves Bezerra. Foi uma loucura, parecia que ia acabar o combustível, foi muito movimento. O pessoal fica ansioso, na incerteza se vai aumentar, se não vai, aí vem todo mundo, loucura total. E a gente precisa desse cliente, né? Que ele passa aqui 2, 3, 4 vezes por dia. Então, para eles fica pesado de eles correr atrás do ganho dele e aí não vindo abastecer também prejudica a gente.
Aí, com esse novo estoque, veio o aumento. Os preços da gasolina e do diesel por aqui subiram 90 centavos, chegando a R$ 7,19 a gasolina e R$ 6,69 o diesel. E é claro que esse reajuste vai impactar todo mundo, né? Especialmente quem depende do combustível para trabalhar, como o caso do motorista de aplicativo Ramon de Souza dos Anjos. A nossa reportagem conversou com ele e ele contou que vai ter que trabalhar mais para arcar com os gastos. A gente vai ver se a Uber aumenta aí pra gente, porque senão vai ficar difícil, né? Vai ter que paralisar porque vai trocar figurinha. E vai ter que ter um aumento pra gente aí, né? Eu abasteci de manhã às 5,98, às 7 e pouco da noite eu no mesmo posto já estava a 6,70. E a situação ainda é pior em outros estados. O preço do litro da gasolina nas cidades do interior do Acre assusta. Por exemplo, na cidade de Marechal Taumaturgo, que fica a 558 quilômetros da capital Rio Branco, quem precisa abastecer tem que pagar R$ 10,55 por litro. Nessa cidade só tem um posto terrestre, os demais são fluviais. E na cidade de Jordão, o valor é ainda maior justamente por causa disso. O litro da gasolina comum passou para R$ 11,56. E tem gente tentando buscar alternativas. Brasileiros que moram ali em Foz do Iguaçu, que fica no oeste do Paraná, enfrentaram filas para abastecer na Argentina, porque do lado de lá da fronteira, o preço médio do litro de gasolina é de R$ 4,50. E em Foz do Iguaçu, alguns estabelecimentos já cobram um litro acima de R$ 7,00. E para tentar ajeitar essa situação, a Justiça Federal deu um prazo de 3 dias para a Petrobras e a Advocacia Geral da União se manifestarem sobre a liminar que pede a suspensão do reajuste dos combustíveis que entrou em vigor hoje. Esse pedido foi encaminhado por uma frente parlamentar que reúne 235 deputados e 22 senadores. Na parte política, como eu falei para você ontem, esse mega aumento está pressionando o governo, que já está de olho nas eleições, né? Ontem, como você acompanhou aqui, o presidente Jair Bolsonaro tirou o corpo fora desse problema, mas hoje ele foi mais direto e criticou a Petrobras pelo reajuste. O Gabriel Freitas contou para você hoje mais cedo que o projeto de lei que institui uma alíquota única do ICMS sobre os combustíveis foi aprovado ontem no Senado, né? E Bolsonaro comemorou isso. Ele disse que o impacto no preço do diesel ao consumidor vai passar de 90 para apenas, entre aspas, 30 centavos. Ele disse que a Petrobras poderia ter esperado mais um dia para fazer esse reajuste. Logo mais está sancionando esse projeto e o reajuste anunciado pela Petrobras no dia de ontem, a vigorar a partir de hoje, em vez de 90 centavos, passa para 30 centavos na bomba. Eu lamento apenas a Petrobras não ter esperado um dia a mais para anunciar esse reajuste. Por outro lado, os governadores criticaram hoje a proposta e dizem que o impacto ao consumidor não vai ser significativo. Inclusive, os governadores avaliam acionar a justiça e os secretários estaduais de Fazenda devem se reunir para calcular o impacto fiscal dessa medida aos cofres públicos. O presidente Jair Bolsonaro, ele sinalizou hoje que vai sancionar esse projeto o quanto antes, numa clara guerra aí contra os governadores que você já acompanha há tempos por aqui. E esse projeto, que foi aprovado ontem, deixa para os estados, por meio do Conselho Nacional de Política Fazendária, a definição do valor do ICMS em todo o país. E hoje, em entrevista ao programa CBN em Foco, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ele criticou duramente essa aprovação. O governo optou por um ataque direto aos estados, tá certo? O Congresso optou também por esse ataque direto aos estados. Muitas ações ficaram para o CONFAS decidir. Então, os efeitos dessa medida poderão ser muito pequenos, né? Insignificantes. E é um absurdo como a Petrobras aumentou os preços dos combustíveis hoje. É um absurdo a forma como aumentou. Se quer, de fato, proteger o lucro dos
dos acionistas, mas não pode esquecer da população. Já o governador do Piauí, Wellington Dias, disse que o governo e o Congresso colocam no projeto uma bomba para implodir as contas dos estados e municípios. Wellington Dias, ele é coordenador do Fórum Nacional de Governadores e ele disse que a proposta é inconstitucional e que pretende acionar o Supremo. Apresentamos a alternativa que dava solução a partir do Fundo de Estabilização sem criar maiores efeitos colaterais. A medida que estão adotando, ela cria uma desorganização em contas de vários municípios do Brasil e Estado. E no momento em que mais a sociedade precisa de serviços, de proteção e principalmente de investimentos para sair da própria crise. Eu acho que você está com a mesma sensação que eu de que o dinheiro que você tem hoje já não está dando conta de pagar algumas despesas básicas, né? E não é impressão nossa, não. A inflação está comendo o nosso dinheiro, literalmente. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é considerada a inflação oficial do país, acelerou para 1,01% em fevereiro, após ter registrado uma taxa de 0,54% em janeiro. Essas informações foram divulgadas hoje pelo IBGE. E essa notícia é um pouco preocupante porque é a maior variação para o mês de fevereiro desde 2015 e a maior taxa mensal desde outubro do ano passado. Isso sem contar o reajuste nos combustíveis que foi anunciado ontem pela Petrobras, né? E na prática isso também vai ser repassado para os produtos, porque a gente depende dos combustíveis até para alimentar a nossa cadeia produtiva. E todos os grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram alta em fevereiro, mas os principais impactos vieram dos preços dos grupos de educação, que subiu 5,61%, e alimentação e bebidas, que subiu 1,28%. Juntos, os dois grupos representam cerca de 57% da inflação de fevereiro. E eu quero chamar a atenção para você sobre a inflação dos preços do grupo de alimentação e bebidas, que foi pressionada principalmente para o consumo no domicílio, ou seja, no nosso bolso. E eu quero destacar o aumento da cenoura, que teve um aumento de 55,41%. Isso mesmo, socorro! Socorro, Deus! Socorro, Deus! Socorro, Deus! Socorro, Deus, porque tá difícil, né? E é claro que o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi questionado hoje sobre o impacto do preço dos combustíveis sobre os alimentos, que ainda nem chegou no nosso bolso, né? Ele disse que é quase que imediato esse aumento, mas ele acabou minimizando a inflação no Brasil. No total, a inflação atingiu 10,5% em 12 meses. Mas para o fantástico mundo de Paulo Guedes, o país está melhor que outros no cenário mundial. Ele disse que o impacto era inevitável por causa da guerra, mas que o governo já está dando respostas e que a inflação volta a cair no ano que vem. A primeira reação, vamos amortecer esse choque inicial de preço. Podemos remover até 2/3 desse impacto. Agora é uma guerra. A inflação americana foi para 8%, a Inglaterra de 0 para 8% e a nossa saúde de 3, 4 para 10%. Sofremos o impacto, mas já estamos reagindo. Reagimos mais rápido e melhor durante a pandemia do que eles. Isso vai ficar claro brevemente. Os senhores vão ver o ano inteiro todas as previsões de crescimento lá fora sendo revistas para baixo, todas as previsões de inflação lá fora sendo revistas para cima. Eu fico impressionada com a autoestima e também com o otimismo do Paulo Guedes, né? Será mesmo que a inflação vai cair depois das eleições em 2023? Eu acho um pouco temerário isso, porque hoje a FAO, que é a Agência de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas, informou que os preços de alimentos e matérias-primas para as rações podem subir entre 8% e 20%
como resultado do conflito na Ucrânia, provocando aí um salto no número de pessoas desnutridas em todo o mundo. E essa foi uma avaliação preliminar sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, porque a guerra ainda não acabou, né? A FAO disse que não está claro se a Ucrânia seria capaz de realizar colheitas durante esse conflito de forma prolongada e que há também incertezas em torno das exportações de alimentos russos. E por que isso é muito preocupante? Porque a Rússia é o maior exportador mundial de trigo, enquanto a Ucrânia foi o 5º maior. Então, isso vai ter impacto até no nosso pão de cada dia. E juntos, esses dois países fornecem 19% da oferta mundial de cevada, 14% do trigo e 4% do milho, representando aí mais de 1/3 das exportações globais de cereais. A Rússia também ela é líder mundial nas exportações de fertilizantes. Isso tem um impacto direto aqui no Brasil, porque a gente importa muito fertilizante da Rússia, como você já ouviu aqui nas 2 edições do Panorama CBN. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 1,72% aos 111.702 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial operou hoje com uma instabilidade e fechou o dia em alta de 0,76%, cotado a R$ 5,054. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 0,18%, cotado a R$ 5,511. E eu tenho uma notícia triste para contar para você. Hoje, uma das maiores referências do fotojornalismo no Brasil, o fotógrafo Orlando Brito, morreu por causa de complicações decorrentes de uma cirurgia de intestino. Ele tinha 72 anos e deixa uma filha e 2 netos. E certamente você já deve ter visto alguma foto do Orlando Brito. Ele registrou presidentes, políticos e personalidades do nosso poder, contando por meio de imagens parte da história política do Brasil desde os anos 1960. Ele também produziu um acervo de fotografias de cidadãos comuns, como indígenas e expoentes do mundo esportivo e cultural, além de ter viajado por mais de 60 países e acompanhado Copas do Mundo de Futebol e Jogos Olímpicos. E em 1979, quando ele trabalhava no jornal Globo, ele se tornou o primeiro brasileiro premiado no World Press Photo Prize, do Museu Van Gogh de Amsterdã, na Holanda, que é o prêmio mais prestigiado do fotojornalismo do mundo. Ele teve o primeiro lugar na categoria Sequências, com uma sessão de fotos sobre um exército militar intitulada como Uma Missão Fatal. Já no Prêmio Abril de Fotografia, Orlando Brito foi considerado hors concours, depois de ganhar por 11 vezes. Ele também publicou 6 livros de fotografia, entre os quais Poder, Glória e Solidão, no qual ele retrata episódios e personalidades da história política do nosso país. E durante a carreira, Orlando Brito testemunhou diversos momentos históricos, como, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional em 1977, na ditadura militar, durante o governo do general Ernesto Geisel. E nos últimos 55 anos, Orlando Brito registrou todas as posses presidenciais, desde o ex-presidente da ditadura militar Arthur Costa e Silva em 1967 até Jair Bolsonaro em 2019. E durante o talk show Fotografando Brasília, que foi realizado aqui pela CBN em 2018, ele contou para o nosso apresentador de Brasília, Bruno Mello, um pouco sobre o sentimento dele em ser um fotógrafo que estava registrando a história brasileira. Na verdade, o grande fotógrafo de notícias não fotografa para si, né? Fotografa para as demais pessoas. Funciona como um representante do leitor, né? Do povo, onde os fatos acontecem. E Brasília, assim como outras capitais, é um lugar privilegiado na questão das notícias. Não há jornal que não saia sem a cobertura do que acontece aqui. E é nesse mundo que nós aqui, fotojornalistas, transitamos, né? Então é muito bacana você colher
uma foto, uma informação visual que você teve o privilégio de estar perto, para distribuir isso para a massa de eleitores e, enfim, o povo, né? A morte dele foi lamentada por vários políticos e personalidades brasileiras, como os presidentes da Câmara e do Senado. E a imagem que foi escolhida para ilustrar esse episódio é uma fotografia dele. Essa é uma singela homenagem do Panorama a esse artista, né, esse fotojornalista que vai ficar para a história brasileira. Para dar uma relaxada desse noticiário pesado, vamos ouvir a Rádio Sucupira? Qual é a graça que o senhor veio pedir aí? Não pedir graça nenhuma. Pedir pelo povo sucupirano. Não será que o senhor veio pedir um milagre para se eleger, não, hein? Não misture política com religião. Sabe o que eu vejo nesse governo? O presidente chamou a igreja para o palácio. E aonde a igreja está, as portas do inferno não irão prevalecer. Não se trata da interferência do Estado da igreja, é apenas O Estado é laico, mas não é laicista. Ele não é contra a religião. Conversa é essa? E nós ficamos com aquilo, caindo no jogo desses caras. Olha, cuidado, religião, olha, isso é religioso. Ei! Já reservei uma grande verba para a igreja. Será toda restaurada, não é? Costumo dizer, hoje nós temos um presidente, um governo que acredita em Deus. Eu dirijo a nação para o lado que os senhores assim o desejar. Pra frente, Sucupira! Alguém que honra Deus, a Igreja de Cristo, ministros do Evangelho. Meu amigo, meus amigos, Deus está com ele. Deus abençoe o presidente, Deus abençoe sua família. Senhor prefeito, uma palavrinha para a radiodifusora de Sucupira. A exploração da mulher pelo homem é coisa que vai de desencontro às filosofias do grande Abraham Lincoln. E eu pretendo manter essa filosofia na minha administração. Para trás, essas coisas podiam acontecer em Sucupira. Lá naquele meu tempo, é história. Ou a mulher era professora ou dona de casa. Praticamente, dificilmente, uma mulher fazia algo diferente disso. Lá nos anos 50, 60. Para frente mesmo, não vai encontrar mais. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. Eu nunca concordei com esse negócio de rabo de saia metido em política, não sabe? Política é coisa para macho, para homem. Coisa de mulher é ficar lá dentro de casa, cuidando na moda de o feijão não queimar e cuidando dos seus guardados. O capitão não acha que está sendo muito machista? Ó, gente, e um macho tem que ser o quê? É um dia de homenagem à mulher. À mulher que tem o prazer de escolher a cor da unha que vai pintar. Aliás, eu não sei por que o secretário de Segurança nomeia sempre mulher para subir. Será que ele acha que aqui não tem macho? O senhor tem alguma coisa contra a mulher? Não, até pelo contrário. A mulher tem uns apetrechos que me agradam muito. Mas é que eu acho que certas tarefas não se casam bem com a singeleza das damas. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e da Priscila Gubiotti. Caraca, mulher, que dia que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Só praia, biquíni, verdade. Abra uma gelada só pra refrescar. Tô com saúde. Eu vou indo nessa com o aniversariante do dia, o cantor Tiaguinho. Ele tá fazendo 38 anos hoje e é com Caraca Moleque que eu vou ficando por aqui. Dá até um clima de final de semana, né? Essa música traduz muito eu produzindo o Panorama CBN pra você todo dia. Quando eu vejo várias notícias sobre a guerra, eu penso, caraca, moleque, que dia, que isso? Mas o importante é que você tá bem informado, né? Eu aproveito para agradecer aqui a sua companhia de hoje.
O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado, e também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que na segunda-feira tem a primeira edição do Panorama CBN com o queridíssimo Gabriel Freitas. Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda. Cola comigo, hoje eu vou me jogar. Só aventura, tira a mão de mim. Cola comigo, hoje eu vou me jogar. Caraca, mulher, que dia, que isso? Põe um pagode só pra relaxar. Abro uma gelada só pra refrescar. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.